Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa! E uma aula muito importante. Nós vamos agora falar sobre dificuldades dentro da língua portuguesa, tá? Parte 1, que nós vamos ter a parte 2. Então vamos lá? A primeira dificuldade é com relação ao emprego do A, desse A simples, e deste A com H. Quando eu uso um, quando eu uso outro. Vamos lá? É assim. O A sem H é empregado quando fizer referência a tempo futuro. E o A com H é tempo passado. Olha o exemplo aqui. Eu não vejo há muito tempo. Ó, tempo passado, por isso A com H. Ele voltará daqui a um ano, ó, daqui a um ano, tempo futuro, o A simples. Por isso é errada a construção. Não, eu viajei, mudando a construção aqui, eu viajei há 2 anos atrás. Gente, se eu coloco A com H, eu já indico que é passado. E aí, quando eu associo a palavra atrás, eu acabei provocando um processo de redundância. E isso é muito nocivo para o processo de expressão. Então, há 2 anos atrás, há 2 meses atrás, não pode acontecer. Repetindo, a passado com H, a futuro sem H. A fim de, olha só, a fim de e a fim. Quando eu ponho um, quando eu ponho outro. Vamos aprender isso agora? A fim de é uma locução prepositiva que indica finalidade. A fim de, a finalidade. Qual é a finalidade? A fim já é um adjetivo e indica uma situação semelhante. Olha o exemplo para ver se fica mais claro. Voltei a fim de resolver esse problema. Voltei com a finalidade, com o objetivo. Então, a fim de. Agora, olha só. Os dois tinham interesses afins, ou seja, interesses semelhantes, interesses iguais. Ó, interesses afins. Aqui está funcionando como adjetivo da palavra interesse. Tranquilo? Bora lá aprendendo mais. 14 ou 14. Qual que eu devo escrever? Qual está certo? Deixa eu falar uma coisa? Os dois, as duas formas estão corretas. Então, eu posso escrever 14 ou 14, sem problema algum. Tranquilinho? Mas olha que interessante aqui, ó. Acerca de, junto. Acerca de, com H. Acerca de, sem H. Repetindo. Acerca junto. Acerca de com H, acerca de sem H. E aí, quando eu ponho um ou outro, tem diferença, Eliana? Claro que tem, então vamos lá. Acerca de, juntinho, tá? Acerca de é uma locução prepositiva que corresponde a respeito de. Acerca de, a respeito de. Agora, esse A com H, ele tem ideia, a mesma ideia anterior, de tempo transcorrido, de tempo passado, equivale a dizer aproximadamente. E o A normal, acerca de, indica aproximação. Exemplo para ver melhor? Olha lá. Falou-me acerca de seus problemas. Acerca juntinho, locução prepositiva, equivalendo a respeito de. Falou-me a respeito de seus problemas acerca de. Boa. Há cerca de 2 anos, olha a indicação de tempo, gente, um tempo passado, um tempo transcorrido. Mais ou menos, tá? Há cerca de 2 anos, não o vejo em Londrina. E agora, há cerca de, separado e sem H, equivale à aproximação. Olha, minha família mora a cerca de 2 quilômetros. Tranquilo? Aprendido? Guardadinho no coração para não errar mais? Então vamos continuar aqui. Ao invés de, em vez de. Repetindo. Ao invés de, em vez de. São coisas diferentes. A minha imagem já falou isso. Agora vamos ver o que são. Ao invés de significa ao contrário de. Ao invés de, ao contrário de. Em vez de é em lugar de. Olha os exemplos. Ao invés de baixar, a taxa de juros subiu esse mês.
ao contrário. Esperava-se uma coisa, aconteceu ao contrário. Em vez de nos ajudar, ele nos prejudicou bastante. Que significa, em lugar de nos ajudar, ele nos prejudicou bastante. Boa? Tranquilo? Então tá bom. Do ou deu? Dele ou dele? Eu uso junto ou eu uso separado? Como eu faço? Muito bem. Tem uma regrinha aqui muito importante. E o povo erra bastante isso. Vocês não vão errar mais. É assim. Antes de sujeito, não se faz a contração da preposição com o artigo. Não pode ter essa contração, tá? Ou da preposição com o pronome. Não pode ter essa contração de preposição. Olha só. Este é o momento certo de o governador falar. De o, e não pode ser do governador falar. Vamos ver por quê? Que falar. Quem é que vai falar? Governador, o governador. O governador é o meu sujeito. Este é o momento certo. Certo de quê? Por isso ele está pedindo a preposição. Como eu tenho aqui antes do sujeito, eu não posso pôr do. Entendido? Olha embaixo. O relator concordou integralmente com o projeto, mas lamentou o fato de ele ter sido atropelado por uma medida provisória do governo. Olha só. Por quê? Ter sido atropelado. É o verbo. De ele aí é o meu sujeito. Então não pode ter essa contração. O fato dele, tá? Então não poderia estar usando esse dele aí de jeito nenhum. Guardaram? Antes do sujeito, não pode ter a contração da preposição mais o artigo da preposição mais o pronome. Belezinha? Segue comigo. Aonde ou onde? Meu Deus, isso a gente erra muito, hein? Onde? Primeiro que a gente já erra na hora de empregar o onde. Galera, time, presta atenção. Onde é só lugar fixo, indicando lugar onde você mora, onde você está. Aonde eu uso com verbos que indicam movimento. Olha só, usa-se aonde com verbos dinâmicos. Isso é que dão ideia de movimento. Equivale a para onde. Usa-se onde com verbos que não expressam a ideia de movimento. E o meu exemplo corrobora com a explicação. Aonde ele vai assim tão cedo? Gente, vai, verbo ir, movimento. Aonde? Onde você está? Em que lugar você está? Então, não tem ideia de movimento. Lugar fixo, eu uso onde. Tranquilinho? Olha só que bacana Kelvin falando. Muito boa essa tirinha. Ele abre a porta e ele grita: mãe! Ei, mãe! Bem no grito mesmo. Aqui as palavras grafadas com letra maiúscula indicam isso. A mãe lá da sala fala: pare de berrar, Kelvin. Se quiser dizer algo, vem até a sala. E ele vai. Aí ele chega e fala: pisei no cocô do cachorro. Onde limpa os pés? Imagina o que aconteceu na casa, né? E é emprego aqui corretíssimo. Onde limpo? Em que lugar eu limpo? Beleza? Segue comigo. Mas e mais. Meu Deus, como a gente erra isso. Corrigindo redação, dá para ver muito esse erro, esse equívoco. Mas é uma conjunção adversativa. Então, aquilo que vem depois do mas contraria aquilo que foi dito antes do mas. Mas equivale a porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Então, ele está expressando uma ideia contrária, uma ideia oposta. Ele pretendia apoiá-la, mas desistiu. Ele pretendia fazer uma coisa, mas acabou fazendo outra. Ideia oposta, ideia contrária. E o mais indica quantidade. É o contrário de menos. Mais significa acréscimo. Converse menos e trabalhe mais. Para tirar a dúvida, substitui por menos. Ele pretendia apoiá-lo, menos desistiu. Converse menos e trabalhe. Converse menos e trabalhe menos. Dá para substituir. É claro que dentro da frase perdeu o sentido, mas eu consigo colocar trabalhe menos. De boa, de boíssima, né? Não é para errar mais. E também não é para errar mais o emprego do mal com L e do mal com U. Tradicionalmente simplificando, mal com L, contrário de bem.
Mal com U, contrário de bom. Eu falei simplificando, porque a gente vai falar um pouco mais aqui. A palavra mal, ela pode se classificar como advérbio de modo. E aí é o contrário de bem, tá? Equivale a incorretamente. Olha só, o contrato estava mal redigido, estava bem redigido. Aí ele é um advérbio de modo. Ele também pode ser um substantivo, o mal. Só que para ele ser substantivo, antes dele vai ter uma palavra determinante, um artigo ou um pronome, uma palavra que o determine, que venha antes dele. Olha só, não chamei o exemplo. O mal dele é acreditar em tudo que falam. O mal. Tá vendo que eu tenho um artigo antes do mal? Então eu transformo esse mal em um substantivo. A propósito, toda palavra que recebe um artigo antes dela vira substantivo. Joia? Então o mal... Eliana, mas eu não posso falar o bem? Pode, você resolve o problema. Mas além de resolver, foi aquilo que eu falei, simplificando. Eu estou explicando aqui as classes gramaticais da palavra. Mal pode ser um advérbio de modo. Mal pode ser um substantivo. Mal, gente, pode ser uma conjunção subordinada adverbial temporal, que indica assim, ó, assim que, logo que. Meu Deus, isso caiu um monte em concurso, em vestibulares. Tipo assim, ó, mal cheguei, começaram as comemorações. Quer dizer, assim que cheguei, começaram as comemorações. Tudo bem? Repetindo, o que nós vimos aqui? O mal pode ser mal trocando por bem, com L. Mal trocando por bom, com U. Mas o mal com L pode ser o quê? Advérbio. Tudo bem? De modo. Pode ser que é mais substantivo e pode ser conjunção subordinada adverbial temporal, equivalendo a assim que. E agora o mal-u? Mal-u é simples, ele é adjetivo. E aí ele é o contrário, ele é o antônimo de bom. E eu vou falar, ele está sempre de mau humor, ele está sempre de bom humor. Não dá para falar, ele está sempre de bem humor. Certo? Boa, boa, boa. Senão, juntinho e senão, separado. Existe os dois, Eliana? Existe, só que tem sentidos diferentes. Use senão junto quando equivale a do contrário. De outro modo, mais assim, exceto, salvo se a não ser se. Olha só. Luta, senão estás perdido. Luta. Caso contrário, do contrário, estás perdido. Não era ouro nem prata, senão ferro. Não era ouro nem prata, mas sim ferro. Tudo bem? Vejam que dá uma ideia de contrariedade, de oposição. Ninguém, senão os irmãos dele, ninguém, exceto os irmãos dele, compareceram à festa. Entendido? Nesses casos, senão junto. E ele também pode indicar defeito, uma falha, um erro. Não encontrei um senão em seu trabalho. Não encontrei uma falha, um equívoco no seu trabalho. Senão, portanto, juntinho. Boa, joia. E o senão separado? Senão separado é em frases que indicam uma condição, uma alternativa, uma incerteza, uma dúvida. Olha só. Se não for possível, me avise. Se não, caso não seja uma condição, tá vendo? Havia 2 jogadores, se não 3. Uma incerteza. E aí eu uso separado. Boa, boa. E aí essa é a última dica dessa aula. Teremos outras aulas com outras dicas valiosas para a gente não errar mais. E aqui com relação a dia a dia. Com hífen ou sem hífen? Então deixa eu avisar uma coisa. Existiam os dois, existia. Antes desse último acordo ortográfico. E é isso que eu coloco aqui. A partir desse acordo ortográfico de janeiro, que ficou em vigor em janeiro de 2009, não existe mais dia a dia grafado com hífen. Não existe. Entenderam? Dia a dia sempre sem hífen. Só que ele tem sentidos diferentes. Dia a dia, quando for uma locução adverbial, ele refere-se a uma ação realizada diariamente. Ação realizada diariamente ou uma ação que vai sendo realizada à medida que os dias passam. Olha só. Dia
a dia, o paciente com Covid-19 vai melhorando, entendeu? Dia a dia, ou seja, uma ação que é realizada um dia após o outro. Tranquilo? E dia a dia também pode ser uma locução substantiva. Nesse caso, ele é sinônimo de cotidiano. Meu dia a dia às vezes é tão aborrecido, o meu cotidiano às vezes é tão aborrecido. Tranquilo? Entenderam? Entenderam, né? E com isso, meus amores, eu encerro mais essa aula. Já disse, outras dicas valiosas vêm por aí, beleza? Tem outras aulas que valem a pena ser assistidas antes de ir embora. Por favor, não é inscrito no canal? Se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe nas redes sociais. Conto com vocês.